E eu gostaria de trazer algo aqui, uma palavra bem propícia para o dia de hoje, que o Senhor colocou no meu coração semana passada, e eu quero que o Espírito Santo de Deus possa comunicar a você da mesma forma que Ele falou comigo. Amém? E eu dei um título para esta mensagem, e o título é o seguinte: escolhas que determinam destinos. Escolhas, fala para o seu irmão, escolhas que determinam destinos. Na vida, queridos, nós fazemos milhões de escolhas, na verdade. Desde a hora que você nasce até o dia que você morre, você está fazendo escolhas. Da hora que você levanta pela manhã até a hora que você vai dormir, você está fazendo escolhas. Algumas escolhas são triviais, irrelevantes, né? Que roupa que eu vou vestir hoje? Talvez não vai influenciar nada. Como é que eu vou cortar meu cabelo? Vou deixar crescer meu cabelo, vou deixar crescer minha barba, vou pintar minha barba de branco igual eu fiz. São decisões. Muda alguma coisa? Não. São decisões simples do dia a dia. O que eu vou comer hoje? Vai ser frango ou vai ser carne? Talvez não muda muito, talvez muda, depende, né? Então existem várias decisões no nosso dia que são simples, não tem nada de especial, né? E não é desse tipo de decisão que eu queria falar com vocês hoje. Né? O que eu vou comer, aonde eu vou, se eu vou passear, se eu não vou, se eu vou viajar, se eu não vou. São decisões que podem mudar o seu e o meu destino. São decisões que têm o poder de mudar e alterar o futuro seu e até dos seus filhos. Essas decisões são extremamente importantes. E nós queremos entender um pouco melhor, à luz da palavra de Deus, como nós podemos tomar a decisão correta. A nossa vida é feita de escolhas, queridos, e muitas dessas escolhas, elas vão mudar a nossa vida. Tem uma pessoa que falou uma frase, que eu não sei o nome de quem é, não posso dar crédito, mas não é minha, uma palavra maravilhosa que fala assim, ó: nós somos a soma das escolhas que fazemos. Você é a soma das escolhas que você faz durante a sua vida. Cada escolha que você faz vai determinar quem você é, quem você vai ser e o seu futuro. Quer dizer que as escolhas que eu faço no passado me fizeram quem eu sou hoje. Mas se eu não fiz boas escolhas, eu tenho uma boa notícia para você. A escolha que você fez daqui para frente vai influenciar o seu futuro também. Amém? Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Falar sobre isso. E existem... toda escolha que eu faço, queridos, ela pode trazer consequências boas ou ruins. Amém? Vocês concordam? Pode trazer uma coisa boa ou ruim. Se eu decidir comer, o que vai acontecer? Eu vou ganhar um pezinho de leve. Se eu decidir comer só coisa saudável, eu vou ter uma vida mais balanceada. São decisões, elas vão afetar de alguma forma, negativamente ou positivamente a minha vida. Não é verdade? Existe uma... Lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, existe um princípio que ele é imutável e que ele dirige as nossas vidas. Todos conhecem. Eu queria ler com a igreja para não ficar nas minhas palavras. Gálatas 6, 7 e 8 fala assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Então existem sementes diferentes que podem ser semeadas, plantadas durante a sua vida. E a palavra de Deus ela é bem clara que não se deixe enganar. Ela fala para mim e para você um conselho. Fala, olha, não se engane. Com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, você vai colher. Ah, Deus não, Deus vai esquecer disso. Olha, a palavra dele é imutável, queridos. Tudo que você planta, você colhe. Coisa boa ou coisa ruim. Se você colher na carne, vai colher o quê? Destruição. Se você plantar no Espírito, vai colher o quê? Vida eterna. Então, é um princípio imutável que serve para todas as áreas de nossa vida. Pablo Neruda, ele falou o seguinte: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências dela. Você pode escolher o que você quiser, queridos. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Nunca houve
né, nós não somos, e principalmente no país que nós vivemos aqui, no Brasil, nós somos livres para fazer o que quiser. Desde que não quebre a lei, né? Porque se quebrar, o que vai acontecer? Eu vou ter consequência. Eu sou livre. Eu posso ir lá e quebrar a lei? Não posso? Posso. Eu posso ir lá e fazer algo que é contra a lei? Posso? Posso. Posso fazer o que eu quiser. Mas as consequências, eu sou prisioneiro delas. Elas vão me alcançar. Às vezes aqui na terra, na lei do homem, mas às vezes também o Senhor vai trazer as consequências. Isso aí é promessa, amém? Promessa boa e ruim. Então nós somos realmente prisioneiros das consequências das nossas atitudes. Quantos estão entendendo, diz amém. Então existem escolhas que eu faço na minha vida que são importantes, mas não vão me matar. Por exemplo, eu posso escolher uma profissão errada, sem consultar Deus. Escolher uma profissão. Eu vou ser hoje pintor. Profissão linda. Que eu não gosto muito, mas é linda a profissão. Eu vou ser pintor. Eu escolhi, mas não tem jeito para isso. Eu não tenho a mão para isso. E posso trabalhar minha vida inteira. Eu vou morrer por causa disso? Não. Mas é uma profissão que eu escolhi. Posso até não ficar feliz nela, mas é uma profissão. Eu posso escolher também, e essa é um pouco mais perigoso, eu posso escolher errado também o meu cônjuge, casar errado, não posso? Posso. Posso. E esse aí, querido, vou morrer por causa disso? Não, quase sempre não. Depende da que você escolher, mas quase sempre não. Mas vai trazer consequências para a minha vida? Vai, queridos. Então existem escolhas que não são para a morte, mas que vão trazer consequências grandes para a sua vida. A pessoa com quem você vai casar, aonde você vai morar, né? Como você vai criar os seus filhos, aonde que eu vou estudar, aonde que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer da minha... Tudo isso são decisões do dia a dia. E que nós, às vezes, tomamos a decisão sem dar o menor interesse, sem pensar melhor. Fala, será? Já viu aquela pessoa, eu vou casar, eu vi uma mulher bonita ali, eu vou casar com ela. Você conhece ela? Não, mas ela é bonita, eu vou casar com ela. Não, mas você já conviveu com ela há quanto tempo? Não, 2 meses, é a melhor pessoa do mundo. Né? E de repente vai lá e casa, né? Fala assim, casa, né, Geis? Depois se casou, queridos. Eu que conheci a minha há muitos anos. Estou conhecendo mais há 20 e poucos anos. Então era que eu falo, meu Deus, é um desafio, né? Imagina aqueles que tomam uma decisão sem pensar, queridos. Casamento é coisa séria. Fala para quem não casou ainda, fala que casamento é coisa séria. Pega o conselho, escuta bem. Ora muito sobre isso, queridos. Mas são decisões que não vão te matar. E eu gostaria de tentar brevemente, né, o pessoal da mídia, o Samuel brigou comigo ali, porque eu passei o esboço para ele, falou que deu 82 slides. Eu falei, não, vou ter que cortar pela metade então. Mas eu queria tentar passar pelo menos uma parte boa dessa mensagem. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como fazer as escolhas certas? Como fazer escolhas certas? Não à luz do conselho do que eu acho. Da minha experiência de vida, olha só, eu acho que é assim, porque eu fiz e deu certo comigo. Nem sempre comigo está com você, queridos. Nem toda decisão que eu fiz, da maneira que eu fiz, vai funcionar para você. E vice-versa. É ou não é verdade? Existem coisas, não sei se vocês têm filhos maiores, e às vezes os filhos tendem a fazer coisas que imitam um pouco você. E você fala, não, mas isso aí essa parte não pode imitar. Essa parte não foi muito boa. Você está vendo eu aqui de pé, mas você não sabe os tombos que a gente tomou por causa dessa parte. Então, assim, existem decisões que você vai tomar na sua vida, né, que elas são extremamente importantes. Eu preciso aprender, entender à luz da palavra, não à luz de conselho simplesmente humano, à luz da palavra, como que eu devo tomar e fazer as escolhas certas. A primeira coisa, o primeiro conselho que a palavra tem para nós é: eu preciso conhecer e obedecer a palavra de Deus. Fala assim, conhecer e obedecer. Olha para o seu irmão, você fala obedecer a palavra de Deus. Em nossas escolhas, queridos, ela pode haver bênção e maldição. Olha o que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Nós só vamos ler só o versículo 19, queridos. Deuteronômio 30, só o 19, fala assim, olha o que o Senhor fala para o povo, para o seu povo, fala assim, os céus e a terra, hoje eu tomo por testemunhas contra ti,
que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Deus, queridos, Ele veio assim, colocou diante de você assim, olha, aqui está a vida, aqui está a morte. Aqui eu tenho maldição. Aqui eu tenho bênção. Está aí, diante de você. 2 caminhos. Devia ter feito um negocinho com 2 caminhos assim, né? Uma fotinha, eu esqueci. 2 caminhos, bênção e maldição. E ele fala assim, ó, escolhe. Ele não fala, eu vou escolher para você o caminho de bênção. Ele fala, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Lá em Deuteronômio 11, 26 ao 32, não vamos ler tudo, mas fala assim, ó, eis que eu ponho, o Senhor falando de novo, eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, quando deres ouvidos, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. A bênção é para quando? Para quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus. Existe algo muito claro, não tem nenhum segredo nessa palavra. Claro, simples, cru, sabe? Não tem como nem rodear toco nessa aqui, como diz o meu amigo goiano. Não dá para tentar enfeitar. É simples a verdade do Senhor. Deus colocou diante de você bênção e maldição, vida e morte. Ele fala, escolhe. Se você escolher me obedecer. Primeiro, para me obedecer, eu preciso o quê? Conhecer. Tem muita gente que não obedece porque não conhece. Não sabe qual é a vontade de Deus, não conhece a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro erro, queridos. Para Deus falar, se vocês perecem, o meu povo está morrendo e perecendo por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra de Deus. Então, a primeira coisa vou fazer assim o ponto 1, letra A, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E quando eu conhecer a palavra de Deus, se vocês ler o livro de Deuteronômio, estou falando rápido demais, né? Para tentar dar tempo. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai perceber que ali eles falavam, eles ensinavam, né, e davam conselhos para que os pais ensinassem a lei para os filhos. Ele fala assim, olha, quando você levantar, fala da palavra, caminhando, fala da palavra, ao se deitar, fala da palavra. Ele dava um conselho, falando, todo o tempo ensina a palavra do Senhor para os seus filhos. Esse é um conselho que Deus deu ali para o povo, né, e dá para mim e para você também. Então, conhecer a palavra é essencial. Mas também eu preciso o quê? Obedecer. Olha o que fala em Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, fala assim, ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então existe promessa muito boa, maravilhosa, para aqueles que escutam e obedecem, mas também tem promessas ruins, tempos difíceis, de fome, de morte, de maldição, para aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, queridos. A palavra é santa, é linda, e o desejo dele é que todos nós possamos viver essa vida abundante em obediência a ele, né? Obediência à palavra dele. O segundo ponto que eu queria falar, o primeiro é o quê? Conhecer e obedecer a palavra, a lei do Senhor, sabe? A lei, ter prazer. Não só obedecer. Davi falava assim, olha, na lei do Senhor medito de dia e de noite. Eu não estou lendo de dia e de noite, mas eu medito. Cada ação minha eu falo, peraí, o que a lei do Senhor diz sobre isso? Eu vou fazer, peraí, o que a palavra de Deus me fala sobre essa atitude que eu vou tomar agora? Davi meditava o tempo inteiro. Quer dizer que ele não errou? Não. Quer dizer que ele não falhou? Falhou. Mas ele o tempo inteiro meditava.
e pensava, e gastava tempo. Né? Isso vai minimizar as suas falhas, queridos, e vai te aproximar cada vez mais do Senhor. O ponto 2, que eu queria deixar conosco, é algo, acho muito importante, principalmente para nós brasileiros, tá? Não dê ouvidos ao seu coração. Muito cuidado com o seu coração. Muita gente fala assim, eu senti que eu devia fazer isso. Eu senti que era hora de eu fazer aquilo, de eu fazer essa mudança. Eu senti que era o momento de eu propor um casamento para aquela mulher. Eu senti que era a hora certa de eu ter filhos. Eu senti que era, o momento certo de eu mudar daqui lá para Carolina do Norte, lá, porque lá tá bom o negócio. Tá? Eu senti sentimentos. Queridos, cuidado com o seu coração. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso para nós, com o seu sentimento. Jeremias 17, 9 e 10 fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, gente. Meu Deus. E perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração. Então também fala assim, eu estou agindo com o coração. Cuidado, pode te levar para uma ruína terrível. Haja pela palavra de Deus, queridos. É infalível. O coração, ele falha, ele é enganoso. Quantas vezes, querido, seu coração te enganou? Não precisa levantar a mão, não. Quantas vezes você tomou uma decisão assim, rapaz, eu tenho certeza, e de repente você olha e fala, o que eu fiz? Alguns entrou numa matada que nunca pode sair, até morrer, se for crente mesmo, né? Não vou falar o que é isso, mas é. Grandes. Provérbios 4, 23 fala assim, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então o coração, queridos, ele é muito enganoso. Guarda o seu coração. Cuidado com o sentimento. Não haja pelo sentimento. Se você quer tomar a decisão certa na sua vida, não faça nada de acordo com, eu estou sentindo. Estou sentindo aqui que é isso que eu tenho que fazer. A não ser que estou sentindo que vou partir meu cabelo para o outro lado hoje. Não tem problema, pode partir. Estou sentindo que eu vou ter que colocar uma roupa assim para poder impressionar aquela menina que eu vou casar com ela um dia. Pode colocar a roupa. Né? Pode fazer o que você quiser, mas existem coisas, decisões que podem alterar o seu futuro. Não confie no seu coração. Palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus, coloca tudo à luz da palavra. Não tem nada que você vai fazer na sua vida que a palavra não tenha uma opinião sobre isso para você. Nada. Nada. A gente peca porque não conhece. Mas a palavra tem tudo que você vai fazer. Até coisas que são... mas isso aqui não está escrito na Bíblia. A Bíblia não dá para escrever tudo o que acontece, né? Ali tem princípios que servem para nos ensinar a tomar decisões de acordo com o que nós estamos vivendo. E aí eu vou, lá, o salmista Davi fala lá no Salmos 139, 23 e 24, ele fala assim, sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Olha aqui, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Estou pedindo, Deus, tira de mim todo pensamento errado. Todo caminho mau, eu quero andar pelo caminho eterno que a tua palavra tem para mim. E aí eu vou levar vocês para o terceiro ponto, que é algo muito interessante. Seja guiado pela paz do Espírito Santo. Fala comigo, seja guiado pela paz do Espírito Santo. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, fala assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz... Tá, alguma coisa errada aí, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que esse versículo quer dizer, queridos? Eu escutei uma palavra muitos anos atrás. A gente foi numa conferência ali em Destrahem, ali na igreja do missionário Jesse Duplantis. Ele trouxe uma palavra muito simples para líderes, eu achei muito interessante, queridos. E ele falou sobre, não foi esse versículo, mas
É o que o Espírito Santo soprou no meu ouvido nessa semana. Seja guiado pela paz do Espírito Santo. Queridos, existem coisas que você vai fazer que não está escrito claramente na Bíblia. Existem coisas que você vai fazer que não são erradas. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado, escuta bem. Existem decisões que você vai tomar. Você tem dois caminhos e os dois são bons. Não tem nada de errado. E aí? E aí? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou saber qual dos dois é o certo para a minha vida? Hã? Eu não estou falando de pecado, de fazer uma coisa que é errada. Não, estou falando de decisão importante, mas que não tem nem como eu definir na Bíblia. O que é isso aqui? Qual que é o melhor caminho para mim? E eu escutei uma palavra, ele falou, deve ter uns 10 anos, isso nem sei quanto tempo tem, muitos anos. E ele deu um testemunho na vida dele que tudo que ele faz, toda decisão que ele toma, ministerial, pessoal, tudo, ele consulta o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos que fazer isso. E ele fala, olha, toda vez que eu tenho algo assim no meu coração que... Olha só, queridos, não podemos confiar no coração, né? Ele fala, toda vez que eu não sinto paz, eu paro. Eu não faço nada. Deus não falou que sim, Deus não falou que não, mas eu não senti paz no meu coração. O Espírito Santo é o seu amigo, queridos, é o meu companheiro. Ele está o tempo inteiro influenciando a sua vida, se você permitir, se você der ouvidos a Ele. Então existem momentos da minha vida que eu vou tomar decisão, eu estou na encruzilhada, eu tenho ali dois caminhos para seguir, e vamos dizer que os dois caminhos são bons, mas totalmente diferentes um do outro. Eu devo apresentar diante do Senhor, queridos, e deixar que a paz do Espírito Santo me dê a direção para onde que eu devo ir. Isso aqui, queridos, é algo que a maioria de nós falhamos. Sabe por quê? Porque às vezes demora para vir a resposta. Às vezes, você ora, você busca, você jejua, e você não consegue receber essa resposta, essa confirmação interior na sua vida. E às vezes tomamos uma decisão que não é ruim, que não vai levar você para algo terrível, não, mas às vezes vai me poupar do melhor de Deus para a minha vida. O melhor de Deus é aquilo que Ele vai direcionar você para fazer. Então, eu preciso muito, escutar o Espírito Santo de Deus, aquela voz lá no meu coração, lá no interior. Não escutar o meu coração, mas o Espírito Santo que está em mim, sabe? E eu preciso ter essa paz. Tudo que você faça, tenha paz. Se eu sentir alguma coisinha, não estou sentindo, não faz. Não faz. Eu não estou sendo sensacionalista, não estou sendo radical. Se você sentir alguma coisinha, em qualquer decisão que você vai tomar, fala assim, não estou sentindo, vontade. Eu escutei um testemunho de um rapaz que ele estava, não sei que dia que foi ontem, não sei, que a mulher dele estava dirigindo. De repente Deus falou para ela, para o carro. Sinal verde, assim, ela foi, freou o carro e parou, no sinal verde. Na hora que ela parou o carro, passou um carro desgovernado assim, mas numa velocidade furando o sinal vermelho. Ela poderia não ter escutado a voz. Ela poderia ter escutado e não dado ouvidos à voz. Mas quando ela escutou, ela sentiu, falou, não, isso aqui não é, essa voz aqui é diferente. Ela sentiu naquele momento, ela foi, parou no sinal verde. No que ela parou, o carro passou assim, a não sei quantos por hora. Então o Espírito Santo, ele está o tempo inteiro falando para aquele que quer ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para você. Então essa paz, querida, ela só vem, ela só é criada, ela só é gerada no meu coração com relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Isso aí vai levar você a eliminar a maioria, das decisões errôneas que você tomou na sua vida e vai tomar. A maioria eliminada aí. Não são todas? Não, porque nem sempre a gente consegue dar ouvidos e escutar. Às vezes a gente, entende, acontece, queridos, mas eu estou dando conselhos para a vida. Conselhos para a vida. Eu preciso ouvir a palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra. Isso aqui já me dá uma base tremenda para as minhas decisões. Depois eu preciso ter cuidado com o meu coração. E eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo na minha vida. Essas coisas vão me levar, esses 3 passos,
vão me levar a tomar decisões corretas, que vão trazer vida, que vão trazer bênção para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos, para a minha comunidade, às vezes para a minha nação, queridos. Tem decisões e decisões, não é verdade? Algumas decisões são tremendas. Por exemplo, hoje, o povo brasileiro vai lá votar, não é verdade? Vai tomar uma decisão hoje, uma escolha hoje, queridos. Uma escolha hoje. Eu escutei uma palavra não é nem sobre isso que eu ia falar, mas eu lembrei que eu escutei uma palavra aqui na rádio, aqui, aquela, sem ser a K-Love, a outra, a Life Song. Eu liguei lá e estava passando de manhã, passa pregação, às 10 da manhã, eu estava dirigindo e escutando, e do nada, isso foi umas 3 semanas atrás, 4 semanas, aí o cara falando sobre, eu escutei uns 2 minutos da palavra, que eu estava chegando, não estava chegando, ele falou assim, olha, ele falando sobre eleição. Aí eu falei, uai, foi bem na época do primeiro turno nosso, ele falou sobre eleição, eu falei, uai, que eleição, né? Ele falou assim, olha, o povo de Deus, e ele está falando da eleição aqui, que é 8 de novembro, tá? Ele está falando da eleição daqui. Aí ele falou assim, ó, você, o que eu escutei foi, o que eu guardei foi isso na hora. Ele falou, você, povo de Deus, você tem que parar de votar na sua agenda, naquilo que vai te beneficiar, e votar com a agenda do reino, que se alinha com o reino dos céus. Então, quando eu vou tomar uma decisão, queridos, eu vou votar, porque se eu votar aqui, eu vou ganhar um cheque do Trump de 2 mil por mês, que ele prometeu. Aí eu vou e voto pensando o quê? Nos 2 mil. Né? Eu não estou pensando na agenda do que vai acontecer. Vou votar aqui no Democrata porque ele falou que ele vai me legalizar. Então eu vou votar nele, porque... Não vou votar, que eu não estou legal, né? Como dizer. Mas princípios, vocês entenderam o que eu estou te falando. Ele falou, olha, não vote por interesse próprio. É muito importante o seu voto, porque isso pode mudar o futuro da nação por anos, gerações, o que você decidiu hoje, pensando só no seu ego. Então, no Brasil não muda, é a mesma coisa, queridos. Muita gente vota pensando naquilo que ele pode receber, hoje, imediatamente. E esquece que o seu voto pode mudar o futuro do Brasil por gerações. Então nós devemos votar com o quê? Com princípios do reino. É uma decisão que pode mudar todo um país, não só uma vida. Mas o meu conta, cada um conta. No final vai somar tudo. E aí vai decidir aonde que o seu país vai andar. Então são decisões que alteram o futuro, decisões que mudam, né, o futuro até de uma nação. E eu queria ver com vocês aqui, falar um pouquinho, dar alguns exemplos de algumas pessoas que tomaram decisões na palavra de Deus, para a gente entender como que a decisão é importante. Antes disso, eu queria só lembrar algo para vocês sobre escolhas, e o Senhor trouxe no meu coração, só um parênteses, tá? Sobre livre-arbítrio. Ele fala assim, o que é livre-arbítrio? Eu fui só trazer a definição no dicionário. Fala assim, livre-arbítrio é a oportunidade ou a possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida. Isso aqui é a definição de livre-arbítrio. Nós estamos muito na palavra de Deus que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio para tomar decisões. Deus, ele não te força a tomar decisão nenhuma, nunca forçou e nunca vai forçar. Ele te deu livre-arbítrio. E aí você se pergunta, eu já me perguntei muito, por que Deus me deu livre-arbítrio? Principalmente sabendo que eu não sou uma pessoa que vai tomar muito boa decisão por mim mesmo. Por que Ele me deu esse livre-arbítrio? Né? Por quê? Né? Pensou nisso? Já que eu sou tão imperfeito, eu não tenho nem o direito de ter esse livre-arbítrio. Porque muitas vezes eu vou errar, eu vou usá-lo de forma errada. Mas a palavra nos mostra, não em um versículo, mas na sua totalidade, né, a importância do porquê que Deus te deu o livre-arbítrio. Eu coloquei aqui para que pudéssemos escolher a Ele, não por falta de opção, mas por escolha. Nós podemos escolher qualquer coisa, mas escolhemos a Ele e isso o agrada. Então o livre-arbítrio, porque Deus não criou robô, Deus já tinha os anjos, não é verdade? Os anjos que fazem o que Ele quer, a hora que Ele quer, adoram o tempo inteiro. Deus não criou você como os anjos. Ele te deu o direito de escolher tudo na sua vida. E o desejo maior do coração do Senhor é que você escolha Ele. Não porque você é obrigado a escolher. Se fosse assim, não tinha graça. Tinha? Você falar para o seu filho, você é obrigado a me amar. Ele vai te amar por causa disso? É uma escolha que ele vai ter que fazer. Não é obrigado a fazer isso. Então o livre-arbítrio é algo lindo que nasceu no coração de Deus. Eu vou criar um povo. E eu vou abençoar esse povo, desde que eles dêem ouvido à minha palavra e me amem.
Então, esse é o livro, só um parênteses para a gente entender um pouco isso. Eu queria dar alguns exemplos para vocês de algumas escolhas, talvez não dá para falar de todas, mas alguns exemplos sobre algumas escolhas que foram feitas na Bíblia, né, e que algumas delas trazem consequências para a nossa vida hoje, queridos. A primeira delas é a escolha para o pecado. Essa história é velha, todo mundo conhece, né? A escolha para o pecado. A criação, Adão e Eva, a história todo mundo conhece, foram enganados pela serpente e escolheram desobedecer um mandamento, uma ordem que Deus tinha dado para eles. Deus falou, olha, pode fazer tudo. Pode fazer tudo o que você quiser. Só não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Está proibida. O resto é tudo. Ali começou o conflito. E o homem e a mulher decidiram, tomaram uma decisão de desobedecer. Pecar é errar o alvo, é desobedecer. Então eles decidiram pelo pecado. E essa decisão que eles tomaram, ela mudou, ela trouxe consequências para você aqui hoje. Olha só que decisão mais doida, hein? A decisão de um casal ali no Éden, ela trouxe consequência para você e vai trazer para os seus filhos e para os seus netos. A palavra de Deus fala que por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou na terra. Pela uma decisão que ele tomou, queridos. E eu tenho certeza que ele se arrependeu profundamente. Dá para voltar atrás? Não deu para consertar. Não deu para voltar atrás, queridos. Quebrou um princípio. E essa decisão desse homem, Adão, afeta eu e você até hoje. Uma decisão para o pecado. Por isso que todos nós somos pecadores. Romanos 3 fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, onde nós fala que estão destituídos da glória de Deus. Por causa de um só homem que tomou uma decisão. Está vendo como é importante? Agora, existe a escolha também, eu coloquei a segunda escolha. A escolha para a salvação. Olha que texto lindo. Josué 24:15 fala assim, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Josué dando um discurso para o povo. Depois que eles entraram na terra prometida ali, ele falou assim, avô, é o discurso aí do líder. Ele fala, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele dá aquela declaração mais famosa de Josué da vida dele, né? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali Josué tomou uma decisão, falou, olha, o que vocês vão fazer eu não sei. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa inteira serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão para salvação. Ainda que vai contra toda uma nação, toda a vontade, todo mundo ao seu redor. Todo mundo, Maciel, pensa diferente de você. Assim, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu tomo uma decisão para a salvação. Existe também a escolha da desobediência. A escolha da desobediência. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 20 em diante, fala assim. Vou dar só um contexto rapidinho primeiro, para vocês entenderem. O profeta Samuel trouxe uma palavra muito clara para o rei Saul. Ele falou, Saul, vocês vão guerrear contra os amalequitas, uma nação perversa, e vocês vão destruir completamente aquele povo. Completamente. Eu não quero um animal, não quero ouro, não quero nada. Destrói tudo. E mata todo mundo, não deixa nada. Aquela nação é uma nação que está condenada. Foi uma sentença que Deus deu. Muito clara para Saul. Né? O povo estava em guerra. Saul foi à guerra e matou tudo, menos alguns detalhes. Ele não matou o rei, trouxe o rei refém, e ele pegou os melhores animais. E o povo pegou e trouxe, porque o povo pressionou e Saul cedeu. Não, pode pegar os animais aí. Trouxeram. Aparentemente, coisa simples, né? Animal, o que tem, né? Ele obedeceu em quase tudo, Poliana. Quase tudo ele fez certinho. Olha o que ele fala aqui.
Aí chega nesse contexto, quando ele é confrontado por Samuel, Saul fala assim, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados trouxeram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava, consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor Deus em Gilgal. Essa foi, olha, eu obedeci o Senhor, lógico que eu obedeci, como não? Eu exterminei tudo, só trouxe o rei. E eu não peguei despojo nenhum, só os bons que o soldado trouxe, para quê? Para sacrificar, adorar ao Senhor aqui em Gilgal. Aparentemente, vai falar, pai, pensou bem. Foi esperto o rei Saul, né? Vai adorar ainda, né? Vai usar aquilo ali para adorar. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Adoração nenhuma, querido, está na frente da obediência. Você pode adorar, chorar, rolar aqui, fazer o que você quiser. O que você falar, o que você quiser. A obediência vem primeiro. Não adianta desobedecer e depois querer consertar na adoração. Samuel fala assim, acaso, porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Queridos, e essa decisão aqui que Saul tomou, de desobedecer, e ele também tomou a decisão de querer, não vamos entrar nisso, de sacrificar, fazer o que não era o papel dele, mas essa decisão aqui, o Senhor falou nesse momento para Samuel, falou assim, olha, eu rejeitei Saul. O reino dele que era para ser de geração em geração, acaba nele. Acabou. Ele não destruiu só a vida e o reinado dele, queridos. Coitado, até ouvimos falar, o Jonathan rodou, Mefibosete rodou. Todo mundo na frente perdeu e morreram na batalha com ele. Naquele dia, o Senhor falou, vai lá e você vai ungir um outro rei. E Samuel foi lá e ungiu a Davi. Por quê? Porque Saul escolheu desobedecer. E para o Senhor, que não tem nada mais importante do que a obediência à sua palavra. Você desobedecer na ignorância é algo ruim. Você devia conhecer. Mas você desobedecer sabendo que está errado, e mesmo assim você fazer, aí já é um problema. E as consequências são certas na nossa vida quando isso. Certas, queridos. Não tenho dúvida. Aqui, Saul perdeu o seu reinado e perdeu logo depois a sua vida, que nós escutamos sobre isso. Agora também tem a escolha da obediência, que é a mais linda do mundo que já existiu. Mateus 26, 39, fala assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, Jesus, à véspera da morte, poucas horas antes de ser capturado, ou minutos antes de ser capturado, para ser crucificado, ele faz uma oração que corta o coração. Ele não queria morrer, queridos. Ninguém quer. Ele sabia, mas ele não queria. E naquele momento ele faz uma última oraçãozinha. Fala assim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele fala, Senhor, fala que ele orou, suou gotas de sangue, de angústia. E ele fala, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Hebreus 5, 7 e 9 fala assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, e em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. Está falando sobre esse versículo. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão,
embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para qualquer um. Para todos o quê? Para todos os que lhe obedecem. Salvação, queridos, não é para qualquer um, não. Não é o que está escrito aqui, pelo menos. Muita gente está abusando da graça, salva, qualquer um é salvo. Não é o que a palavra diz. Jesus, mesmo sendo filho, se humilhou e aprendeu através do que sofreu a obedecer, mesmo contra a sua vontade. E aí ele fecha o versículo falando assim, ó, e ele aprendeu por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, glorificado, tornou-se a fonte de salvação, por causa dessa decisão que ele tomou, queridos, de não fazer a vontade dele, de não fazer aquilo que na hora ele queria fazer, que era se livrar daquela morte terrível. Por causa dessa decisão, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus está dando para mim e para você e para toda a humanidade, sem exceção de pessoas, a oportunidade de ter vida eterna, queridos. Por causa da decisão de um só homem, Jesus, né? Por causa de um só homem veio o pecado e a morte, mas por um só homem, Cristo, veio a salvação eterna. O que eu preciso fazer? Obedecer, é simples. Não é só querer. Ah, eu quero. Muito bom. Querer e decidir para Jesus, queridos, é o seu primeiro passo. Mas sem obediência não tem salvação. Sem obediência não tem transformação. E Jesus ele deixou bem claro isso. Então, essa decisão de Cristo para ser obediente à palavra de Deus trouxe consequências para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua eternidade, queridos. A decisão que ele tomou naquele dia de submeter à vontade de Deus. Eternas. Existem muitos outros, não sei se vai dar para falar, mas a escolha da santidade. Daniel 1,8 fala assim, Daniel se assentou no seu coração, não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos se concedesse não se contaminar. Daniel, ele escolheu a santidade. Daniel, nessa época, que ele tinha entre 14 e 16 anos, era um menino, um adolescente. E ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu ser santo diante do Senhor. E a história todo mundo conhece que aconteceu. A história que aquele homem se tornou um poderoso em terra estranha. Por quê? Porque ele escolheu ser santo. Mesmo contra todos. Mesmo quando a sua escolha o levou a situações muito difíceis, a situações de morte. Levou ele para a cova dos leões. Por quê? Porque ele foi obediente, porque ele escolheu ser santo. Mesmo apesar de todos os problemas, ele escolheu e ele ficou firme na sua escolha. Né? A escolha da honra. Isso aqui é um texto que nós escutamos até um pouco semana esse dia para trás, a escolha da honra. 1 Samuel 23:4 fala assim, então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia o qual o Senhor te diz, eis que eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi, mansamente, cortou a orla do manto de Davi. De Saul, perdão. Ali ele teve um momento, né, vamos lá, agora é sua vez. O soldado Davi falou assim, ó, Deus entregou na sua mão. Vai lá, faz agora como você quiser. Mas Davi, em vez de escolher a vingança, ele escolheu honrar o rei. Foi uma escolha, queridos. Foi uma escolha. Por isso que Davi era quem era. Apesar das suas falhas, tinha algo naquele menino, naquele jovem, naquele homem, que nós precisamos aprender e copiar, queridos, muito. A escolha carnal, né? Escolha carnal fala sobre a vida de Ló. Ló, ele estava tendo um conflito ali com Abraão e de repente Abraão falou, olha, nós crescemos muito o nosso negócio, não dá para a gente andar junto mais não. Nossos pastores estão brigando um com o outro, as ovelhas são muitas, não dá para a gente ficar mais junto. Né? O sobrinho de Abraão, Ló. E Abraão falou assim, olha, escolhe para onde você quer ir. E você vai para um lado, eu vou para o outro.
Ló levantou o olho e ele viu assim, aquela campina linda, verdejante, lá de Sodoma e Gomorra. E ele escolheu pela carne. Ele não pensou, não ficou, será que é melhor? Se eu fosse Ló, eu falo assim, mas talvez eu não faria assim não. Mas depois que eu conheci a história, né? Eu falava, não, Abraão, eu vou ficar com você, pega para você os pastores, eu vou te servir pro resto da minha vida. Mas Ló, ele olhou para aquela campina linda lá de Sodoma e Gomorra. Ele falou, eu escolho aquela parte ali. Abraão falou, ok, eu vou para o outro lado, está um pouco mais seco ali, eu vou para lá. Mas ele não olhou que os homens que moravam naquela região eram pecadores. E toda a sua vida foi destruída, a sua família foi destruída, perdeu a sua mulher, perdeu os seus bens. Né? Algo terrível aconteceu porque ele tomou uma decisão carnal. Ele não pensou. Esaú, quando ele chegou, cansado e com fome, e Jacó estava preparando um guisado ali, uma sopa, Esaú chegou para ele e falou assim, olha, me dá aí um pouco dessa sopa. E Jacó, muito esperto na época ainda, enganador, Jacó falou assim, eu te dou, mas se você me der em troca o seu direito de primogenitura. Esaú era o primogênito, eram gêmeos, mas ele nasceu primeiro, então ele tinha o direito a toda a herança do pai, ele era o filho primogênito, naquela época era assim que funcionava. Jacó falou assim, eu te dou uma sopa aqui, ó, mas você tem que me jurar aqui que você vai abrir mão do seu direito de primogenitura. Esaú olhou e falou, que me vale a primogenitura se eu morrer aqui? Tá bom, é seu. Uma escolha boba, gente. Você olha assim, mas que besteira, só... Valeu isso? Valeu. Diante de Deus, valeu. Ele foi lá e comeu da sopa, se fartou, e naquele dia ele perdeu a primogenitura. Diante do céu. O pai dele ainda tentou fazer com que ele fosse o cara ainda. O pai dele não sabia desse trato, ainda tentou fazer de tudo para que ele fosse o seu sucessor. Mas, na verdade, você não escuta falar dos filhos de Esaú, sim os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Porque aquele dia o Senhor então mudou aqui hoje. Uma decisão, uma escolha. Entre dois homens sozinhos, não tinha ninguém mais vendo ali. Deus estava vendo aquela decisão dele. Esaú depois passou, você acha que ele falou assim, não, estava brincando, moço, brincadeira boba. Tanto é que ele não aceitou, não. Ele queria matar o irmão dele. Ele queria matar depois que o negócio estava acontecendo mesmo, correto? Mas Deus escutou aquele trato ali. Que ele desprezou e tomou uma decisão de desprezar por um prato de comida, gente. Às vezes a gente despreza as melhores coisas da nossa vida por causa de uma besteira. Às vezes você perde as melhores bênçãos da sua vida por causa de um prato de comida. Uma decisão errada, decisão para a morte, decisão na carne, sem pensar nas consequências. Poderíamos falar de outra decisão, só para a gente encerrar. A decisão daquela mulher que nós pregamos esse dia para trás, lembra? A escolha boa. Maria, a escolha boa. Jesus fala assim lá em Lucas 10, 41, fala assim, respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa escolha. Sabe qual é a melhor escolha que você pode fazer, queridos? Jesus. Não existe escolha maior e melhor. A escolha que vai mudar a sua vida para sempre, a eternidade para sempre, é escolher Jesus. Mas eu já escolhi. Não, todo dia escolher Jesus. Alguns escolheram Jesus há 20 anos atrás, mas não conhecem mais hoje. Alguns estão ouvindo falar de Jesus hoje pela primeira vez. Todo dia eu escolho a Deus. Todo dia eu escolho Jesus. Essa é a melhor escolha, porque essa escolha, ela vai mudar a sua vida para a eternidade, queridos. Ela vai mudar a sua geração, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Lembra aquela bênção? Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos, bisnetos, vão ser abençoados por causa da minha decisão. O Senhor fala que Ele vai alcançar até a 4ª geração daqueles que obedecem o Senhor. Até 1000 gerações daqueles que obedecem o Senhor, perdão. É promessa de Deus para mim e para você. Então a obediência é essencial. E você hoje tem que fazer uma escolha. Amanhã de manhã, tem que fazer uma escolha de novo. Daqui 10 dias, outra escolha, todo dia, queridos. Eu preciso escolher Jesus como Senhor da minha vida todos os dias da minha vida.
E essa escolha é a única escolha que ela não tem volta se você fizer errado. Não tem como voltar atrás. Posso conviver com a minha mulher até eu morrer, aguentando tudo que eu vou aguentar com ela. Não posso? Posso. Mas se eu não escolher a Cristo, queridos, a minha eternidade está fadada ao fracasso, ao sofrimento e à dor. Mas o que Ele tem para mim é vida, é bênção. Tem um versículo que eu vou encerrar com isso. Eu não vou ler tudo, não. Eu vou encerrar com isso. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, tá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Fala assim, olha, bênção não se corre atrás, ela corre atrás de você. A palavra que fala que as bênçãos te alcançarão. Quem alcança é quem está atrás, não é isso? Fala que as bênçãos vão correr atrás daqueles que obedecem e vão alcançar. Ele fala, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto do seu trabalho, bendito será, se atentamente ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Feche seus olhos, com os olhos fechados. Oh Espírito Santo de Deus, te adoramos, meu Pai. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Fica de pé, queridos. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Já morri para minha vida, Senhor. Nós entregamos a nossa vida no teu altar, Jesus, e nós escolhemos. Nós escolhemos hoje, Senhor, como Josué falou, hoje, porém hoje eu e a esta igreja linda e a nossa casa escolhemos o Senhor, porque o Senhor, meu Deus, me escolheu primeiro, me amou primeiro, me acolheu primeiro, me deu primeiro. Por isso nós escolhemos o Senhor, meu Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ensina a tua igreja, meu Pai, a tomar sempre a decisão certa, a decisão que agrada o teu coração, a decisão que está alinhada com a tua palavra, a decisão que está no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Nosso coração, Senhor, está aqui agora diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha ministrar essa palavra em nós, meu Pai. Que o Senhor encontre aqui terra boa, terra fértil, para a semente da tua palavra, que nós possamos colocar em prática todo dia, escolher todo dia, fazer escolhas para a vida, fazer escolhas que vão gerar vida, que vão ser bênção na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que trabalham conosco. Que tudo que nós vamos fazer, meu Pai, venha gerar bênção, venham gerar vida, venham ser, meu Deus, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Eu escolho o Senhor, meu Pai. Fala assim: eu te escolho, Jesus. Fala mais alto, fala: eu te escolho, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.